Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma videoaula. E hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula. Primeiramente, nós vamos ter duas, né? Vamos ter a videoaula de História e a videoaula de Geografia. Isso mesmo. Então, já que você já sabe como vai ser a nossa aula de hoje, por gentileza, vamos lá pegar o nosso livro, módulo 3, né, do nosso livro. Então, você vai abrir na página, primeiramente, na 242. Isso, na nossa aula de História, certo? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a história do meu bairro. O que você sabe sobre a história do seu bairro? Você sabe qual é a fundação? Você sabe como é que se iniciou esse bairro, né? Então, você sabe como é que é a história do seu bairro? Então, um bairro ele pode ser formado próximo a uma fábrica, como o bairro da Joana. Lembra na aula passada como era que era o bairro? Vamos voltar aqui umas páginas para a gente ver, certo? Olha aí. O bairro da Joana, quando ela era bem criancinha, como era. Depois, quando ela foi ficando mais mocinha, quando ela ficou adulta e quando ela ficou, né, idosa. Olha como ficou a diferença, né? Olha o tanto de casas que tinha quando ela era pequenininha. Depois aumentou o total de casas, aumentou o supermercado, escola, né? E aí depois aumentou mais coisas, o supermercado, a escola, a farmácia. E quando ela foi ficando mais velha, também aumentou para muitas outras coisas. Então, isso é que acontece com o nosso bairro. Primeiramente, ele tem algumas coisas, né? Casas, outros já são construídos próximo a fábricas, como era o de Joana. E alguns não. Vai começando primeiramente com casas, casas que são totalmente diferentes, né? Algumas são casas de barro, outras casas de madeira, mas não deixa de existir casas, porque o bairro ele tanto pode ser um bairro comercial como pode ser um bairro residencial. No nosso caso, pelo menos aqui no nosso bairro, pelo menos no meu bairro, ele é considerado um bairro residencial, porque ele tem várias residências, né? Então, os bairros se desenvolveram próximo a uma avenida ou a uma estação de trem, o bairro da Joana. Existem várias maneiras de conhecermos a história do nosso bairro. Então, algumas dicas nós temos aqui, certo? Temos aí essa garotinha. Aí nós temos como as dicas são visitar um museu, conversar com pessoas mais velhas, pesquisar na internet e observar fotografias antigas. Se nós formos observar as fotografias, nós vamos poder perceber que além da mudança no nosso bairro, nós temos mudanças também nas pessoas, né? Conversando com pessoas que moram há mais tempo no bairro. Geralmente, eles têm informações preciosas. Por quê? Porque como eles chegaram no bairro quando ele ainda estava no início, então logo se sabe que essas pessoas acompanharam essa mudança. E também na nossa fonte de pesquisa mais utilizada no momento, que é a internet. Então, vocês podem também pesquisar a história do bairro de vocês na internet. Eu vou colocar aqui mais uma aba no nosso computador e vou tentar mostrar para vocês como que essa pesquisa pode ser feita. Por exemplo, eu moro no bairro do Altra Nunes. Vamos pesquisar? Eu vou colocar aqui, certo? Se tiver muitas informações, claro que a pesquisa vai me trazer muitas informações. Se não tiver, ela vai trazer poucas, ok? Então, aqui, nós temos, né, uma história, é num blog, e também temos no Wikipédia, que é uma também fonte de pesquisa, certo? Temos em outros locais também. Mas vamos abrir aqui nesse do Blogspot, Altra Nunes.
Aí aqui, ó, vocês estão vendo? Olha aqui, vamos ler um pouquinho da história do bairro do Altra Nunes. Localizado entre Antônio Bezerra, Henrique Jorge e Genibaú, periferia de Fortaleza, o bairro Altra Nunes é conhecido pelo apelido de Alto do Bode, mas também já foi chamado de Caoca e Alto do São Vicente. Um bairro com muitos nomes. Altra Nunes vive um tempo muito diferente de quando era chamada de Alto do Bode. Bom, essa história, gente, ela já é bem antiga. As pessoas falam que existia um senhor que tinha um curral de animais. Então, lá era conhecido como Alto do Bode porque essa casa ficava no alto e tinha esse curral de bodes, cabras, ovelhas. Então, por isso que foi chamado, como também nós vimos aqui, né, na fonte de pesquisa. Então, Altra Nunes hoje, ele já possui mais de 40 anos, né? Então, o bairro já é um bairro bem antigo. Então, essa história, ela vem mudando ao longo do tempo. Se você quiser ver a história, é só você pesquisar exatamente como eu pesquisei aqui no Google, a história do bairro do Altra Nunes. Ok, pessoal? E dando continuidade, nós vamos aqui no restante da página e conhecendo os patrimônios do meu bairro. No meu bairro existe alguma construção considerada patrimonial cultural? O que é isso, tia? É alguma construção que seja patrimônio do governo ou que tenha uma história do bairro ou histórias refletidas da história do bairro ou da cidade, né? Que aqui no nosso bairro do Altra Nunes não tem essas construções, mas a gente pode perceber que existe lá no centro da cidade o Museu do Estado do Ceará. E esse museu ele é rico em informações da história do nosso estado. Nós estamos vendo aqui, essa construção aqui é o Centro Histórico de Salvador. Ela é uma foto tirada em 2017. Esse lugar aqui, ele sim é considerado um patrimônio cultural. No nosso bairro, não costuma ter essas construções culturais, porém, existem muitas no centro da cidade, no bairro da Aldeota, certo? Então, eles sim são locais considerados patrimônios culturais. Na próxima página, na página 243, nós temos aqui uma atividade para vocês realizarem. Realize uma pesquisa sobre a história do seu bairro. Lembra que eu falei? Se você quiser procurar informações, se você pode conversar com seus pais, com seus avós, tios, ou alguém que conheça a história do bairro. Você pode pesquisar junto com a ajuda da mamãe e do papai na internet. Pode procurar fotografias antigas do bairro. Ou então, você pode, né, conversar com alguém que mora há bastante tempo no bairro. Você vai registrar as informações no seu caderno e depois você vai mandar para que eu possa corrigir. Segunda questão. Com base na sua pesquisa, desenhe como você imagina que era o seu bairro quando ele surgiu, ou seja, quando ele começou a existir, né? Página 244. Leia o texto a seguir. Não faz muito tempo, uma onça rondava as trilhas do morro. O morro estava cheio de árvores e matagais e era margeado por caminhos estreitos, canaviais, barrancos e terrenos baldios. Nessa época, só havia uma casa no morro, uma casa de pau a pique, rodeada de abacateiros, mamoeiros e bananais. Os anos foram passando e chegando mais gente para morar no morro. Chegou muita gente, vinda de perto e de longe. A estrada de terra que vinha da cidade virou uma estrada asfaltada e mais gente chegou. O morro virou um bairro. Esse é um texto de Curuza, A Rua é Livre, da Calis Editora, de 2002. Na letra A, numere os quadrinhos das ilustrações de acordo com as sequências corretas dos acontecimentos. Tia, que acontecimento? O que nós acabamos de ler aqui no texto acima. Você vai ler e vai numerar de acordo com a sequência na letra A. Letra B. De acordo com o texto e com as imagens,
Que elementos foram necessários para que o morro se transformasse em um bairro? Converse com seus colegas. Como nós não estamos em sala de aula, você vai ler o texto e vai colocar aqui embaixo o que foi necessário para que o morro fosse transformado num bairro. Ok, pessoal? Então, não esqueçam, nosso bairro tem uma história e essa história não passa em branco. Ela é documentada através de artigos de pesquisa, no qual esses pesquisadores fazem com as pessoas mais velhas e até mesmo com os históricos sobre o bairro. Ok, pessoal? E agora, como nós falamos, nós vamos ter a aula de História e a aula de Geografia. Nós já passamos pela aula de História, na qual nós falamos sobre o bairro, nós falamos sobre esse assunto muito interessante, que é a história do nosso bairro. E agora, você vai abrir o seu livro, módulo 3, na matéria de Geografia. Nós vamos relembrar um pouco sobre a aula passada. Alguém lembra aí o que foi que nós falamos sobre a aula passada? Quem lembra, quem estava atento às nossas videoaulas, nós falamos sobre os meios de transporte, isso mesmo, os meios de transporte no nosso dia a dia. Como eu falei na aula passada, eles servem para deslocamento, ou seja, você vai de um lugar para o outro utilizando esses meios de transportes. Os meios de transportes, eles não servem somente para levar pessoas, mas também para transportar mercadorias. Claro que essas mercadorias, o meio de transporte delas é preciso ser feito em grande quantidade, como nós podemos ver aqui, um caminhão carregado de algum tipo de mercadoria que eu não consegui identificar aqui, mas tem um rapaz descarregando esse caminhão cheio de mercadorias. Então, do lado também nós temos um transporte escolar. O transporte escolar leva mercadorias ou leva pessoas? Claro que a gente pode observar que a imagem existem alunos, ou seja, pessoas. Como eu falei também, nós temos um que é considerado o meio de transporte mais seguro. Alguém lembra qual é o nome do meio de transporte mais seguro que nós falamos na aula passada? Quem respondeu avião está extremamente correto. Então, as pessoas, elas embarcam no avião. Mas, tia, não tem um avião que pode levar mercadoria? Também. Ele é um meio de transporte que pode levar pessoas e que também pode levar mercadorias. E na página seguinte, nós informamos também que não existe somente os meios de transporte terrestre e nem o aéreo. Existe também o meio de transporte aquático. Lembra que eu falei para vocês dos alunos no Amazonas que eles não têm como chegar à escola pela via terrestre. Então, como é que eles vão para a escola? Através de barcos escolares, que são disponibilizados pelo governo e pela prefeitura do estado, né, e da cidade. Eles são disponibilizados e os alunos podem ir até a escola para não perder a aula. E agora, como nós falamos sobre a questão dos nossos meios de transporte, nós vamos agora identificar aqui na atividade, tá? Na página 272, é somente essa página para recapitular o assunto da aula passada. Nós vamos identificar os meios de transporte das fotografias, né, e escrever o nome de cada um deles. E em seguida, você vai assinalar com um X as fotografias do meio de transportes que você conhece. Contorne o que você já utilizou. Vamos aqui. Nós temos um carro, uma bicicleta, um barco, um avião, um caminhão e um metrô, certo? Você vai fazer um X naquele que você já conhece e vai contornar. O que é contornar, tia? Você vai circular aquele que você já utilizou. Tia, já utilizei todos. Então, você vai fazer o círculo em volta de todos. Se não, tia, eu nunca andei de barco. Então, você não vai circular, porque então, se você não utilizou, então você ainda vai ter a oportunidade de utilizar esse meio de transporte. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Não esqueçam, os meios de transportes, eles podem ser utilizados para transporte de mercadorias e transporte de pessoas.
como também nós temos os meios de transportes aquático, terrestre e aéreo, né? E esses meios de transportes são meios de transporte, como eu já falei anteriormente, para transporte, para qualquer que seja o lugar, tanto para pessoas como para mercadorias. Não esqueçam de fazer essas atividades propostas da História e de Geografia, me enviar as fotos no aplicativo para que seja feita a correção da atividade. Então, agora, mãos à obra e até amanhã, se Deus quiser, na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!